que garante que qualquer pessoa possa se defender de acusações. Como as leis protegem o direito à justiça em qualquer processo, o contraditório e a ampla defesa são pilares essenciais do direito ao devido processo legal e estão fortemente interligados aos direitos humanos. O contraditório assegura que todas as partes envolvidas em um processo possam ser ouvidas e tenham a oportunidade de contestar as alegações feitas contra elas. É um princípio que garante a participação ativa e a igualdade entre as pessoas. A ampla defesa é o direito de utilizar todos os meios e recursos legais possíveis para se defender em processo. Ela vai além do direito de se pronunciar, abrangendo a possibilidade de contestar provas, apresentar novos elementos e utilizar todos os mecanismos legais à disposição. No Brasil, o contraditório e a ampla defesa estão assegurados na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso 55. Esses princípios são parte do direito ao devido processo legal, que é um desdobramento dos direitos fundamentais. O contraditório e a ampla defesa não são apenas princípios processuais, eles são direitos humanos fundamentais, são protegidos por tratados internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e o Pacto Internacional sobre Direitos Cívicos e Políticos de 1966. O artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe que toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por um tribunal independente e imparcial. Agora apresentaremos dois exemplos práticos para ilustrar como uma pessoa acusada criminalmente e administrativamente podem exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa durante o julgamento. Caso 1. Trata-se de um exemplo fictício. Caso de Maria Santos. Contexto: Maria Santos foi acusada de roubo em uma loja. A acusação alega que ela foi flagrada pelas câmeras de segurança enquanto pegava itens da loja sem pagar. O advogado de defesa de Maria tem acesso a todas as provas e documentos apresentados pela acusação. Ele pode examinar as imagens das câmeras de segurança, ouvir as testemunhas e revisar relatórios policiais. Para mais, ele pode questionar as testemunhas da acusação durante o julgamento, apresentar testemunhas e provas em favor de Maria, como álibi e evidências que contradizem as alegações da acusação. Maria tem o direito de se manifestar durante o julgamento, seja diretamente ou por meio de seu advogado. Ela pode apresentar sua versão dos fatos e argumentar por que não cometeu o crime. A defesa pode apresentar provas que demonstrem a inocência de Maria ou que provem a responsabilidade. Por exemplo, se puder provar que as imagens das câmeras de segurança são inconclusivas ou que alguém usou a identidade dela sem seu conhecimento. O tribunal, composto por juízes independentes, deve avaliar todas as provas e argumentos apresentados de maneira imparcial, sem influências externas. A decisão deve ser baseada exclusivamente no que foi apresentado durante o julgamento. Se Maria e seu advogado conseguirem demonstrar, por meio de evidências e argumentos, que ela não cometeu o crime ou que houve erro da acusação, o tribunal pode absolvê-la. Se não forem bem-sucedidos, o tribunal tomará uma decisão com base em todas as informações apresentadas, garantindo que o processo tenha sido justo e transparente. Em suma, neste exemplo, Maria exerce seu direito ao contraditório e à ampla defesa, ao ter a oportunidade de contestar as provas e argumentos da acusação, apresentar suas próprias evidências e argumentos e garantir que a decisão seja tomada de forma justa e imparcial. O caso 2 trata-se de um processo administrativo, para mostrar como os direitos ao contraditório e a ampla defesa são respeitados em processo administrativo. O caso de Ana Costa, funcionária pública, está sendo investigada por atraso e mau comportamento. O processo administrativo contra ela segue os seguintes passos. Ela é notificada e tem acesso às suas informações. Ana é formalmente informada sobre as acusações e recebe uma descrição detalhada das intenções e das evidências. Ela e seu advogado podem acessar todos os documentos e provas do caso, como relatórios de desempenho e registros de frequência. Ela também tem o direito ao contraditório. Ana tem a chance de responder acusações, apresentar sua versão dos fatos e explicar os motivos dos atrasos
comportamento. Ela participa de uma audiência para se defender, podendo apresentar argumentos e questionar testemunhas e contestar as evidências. Ela também tem a ampla defesa. Ana pode apresentar novas provas e testemunhas que ajudem a justificar suas ações e demonstram o seu bom desempenho em outras áreas. Ela também pode argumentar sobre circunstâncias atenuantes ou erros na coleta de provas. Se Ana conseguir demonstrar que as acusações não procedem ou que há justificativas razoáveis para seus comportamentos, o processo pode resultar em uma decisão favorável a ela, como a não aplicação de sanções. Caso contrário, a justiça tomará uma decisão baseada nas evidências e na defesa apresentada, garantindo que o processo tenha sido justo e que Ana tenha tido a chance de se defender adequadamente. Neste exemplo, Ana exerce seu direito ao contraditório e à ampla defesa ao ter a oportunidade da versão dos fatos e evidências, e garantir que qualquer decisão sobre sua conduta seja tomada de forma justa e transparente. Embora o contraditório e a ampla defesa sejam direitos garantidos, sua aplicação pode enfrentar desafios em diversas jurisdições. Falta de acesso a advogados, prisões preventivas abusivas, julgamentos parciais e sistemas judiciais sobrecarregados são exemplos de obstáculos que comprometem esses direitos. O respeito ao contraditório e a ampla defesa é fundamental para uma sociedade democrática e justa. Eles garantem que ninguém seja condenado ou penalizado sem a oportunidade de se defender adequadamente. Proteger o contraditório e a ampla defesa é garantir que todos tenham voz e vez na justiça. São princípios que ecoam equidade, justiça e dignidade humana em todos